Olá, vamos para mais uma aula à distância. Espero encontrá-los todos com muita saúde. Hoje eu sou a professora Cláudia Pena. Hoje nós vamos trabalhar, nós temos a intérprete de Libras, a Cristiane, e nós vamos trabalhar a história do Brasil, as grandes navegações. E em matemática nós vamos trabalhar números ímpares e pares e algarismos romanos. Vamos começar? As grandes navegações. Grandes navegações é a expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico, feita de maneira pioneira por Portugal ao longo do século XV e XVI. Quando a esquadra de Cabral saiu de Portugal, no dia 9 de março de 1500, não estavam procurando o Brasil, mas seguiram em direção às Índias, em busca de especiarias. As especiarias eram como, por exemplo, cravo, canela e pimenta do reino. Aqui nós temos uma foto, né, deles chegando em terra firme. É até uma figura muito bonita, por sinal. Aqui, um dos maiores avanços tecnológicos da época foi a caravela. Aqui nós temos a caravela. A caravela era ágil, veloz e grande o suficiente para carregar a tripulação e os alimentos para a viagem que podia durar meses. Demorava bastante tempo, né, gente? Faziam parte da tripulação o capitão, o piloto e os outros estudiosos da técnica de navegação. O padre, o médico e o escrivão, com a importante função de registrar os acontecimentos da viagem, todos esses iam nas caravelas. Aqui nós temos o início das grandes navegações. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança. Aqui nós temos a figura do Bartolomeu Dias, né? Figura importante também. Aqui nós temos, nesse gráfico, a viagem de Bartolomeu Dias. Quais foram os lugares que ele passou, né? Vocês vêem lá, Lisboa, né? E assim, no Cabo de Santa Catarina, banhados pelos oceanos Atlântico e Índico, né? Ali foi onde ele chegou, que é o Cabo da Boa Esperança, lá embaixo. Em 1498, Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para as Índias. Aqui nós temos o gráfico que foi feito, né? Todo o percurso que ele fez. Ali a América do Sul, né? Banhado pelo Oceano Atlântico, lembrando, o Oceano Índico. A África, a Índia, tá? Lá embaixo, o Cabo da Boa Esperança. Aqui nós temos a figura Pedro Álvares Cabral, em 21 de abril de 1500. Foi quando ele descobriu o Brasil, que é o nosso país, querido país. Aqui nós temos o gráfico do percurso, né? Essa foi a viagem feita por Pedro Álvares Cabral ao Brasil. 1500. No ano de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e deram início à colonização da América Portuguesa. Aí nós temos as consequências da expansão marítima, né? O que foram as causas dessa expansão? A escravidão, a acumulação de capital, a formação do sistema colonial tradicional. Foi aí que se deu o início. Agora, nós vamos testar um pouco o conhecimento sobre o que foi dito anteriormente nesta aula. Vamos lá? Em que ano foi descoberto o Brasil? Vamos pensar um pouquinho, eu acabei de dizer.
Vou dar um tempinho para vocês, se vocês já estão anotando ou quiserem anotar, e para responder. Ok? Vamos lá? No ano de 1500, muito bem. 2. Quem descobriu o caminho para as Índias? Acabei de dizer também. Vamos pensar um pouquinho? Vasco da Gama, muito bem. Lembrando que pode estar fazendo as anotações. 3. Quais as consequências da expansão marítima? Acabei de dizer também no textinho. Vamos pensar um pouco? A escravidão, acumulação de capital e formação do sistema colonial tradicional. 4. Assinale algumas especiarias que a tripulação das caravelas procuravam na Índia. Nós vamos assinalar só o que eles iam atrás na Índia, tá bom? O cravo, a canela e a pimenta do reino. Essas eram as especiarias que eles buscavam. Agora nós temos aqui algumas curiosidades sobre a história do nosso país, do Brasil. Aqui nós temos o mapa do Brasil, né? Lindo. O mais bonito de todos. Um pouquinho de conhecimento. De acordo com o antropólogo Antônio Rissério, o Brasil nasceu dançando. E não à toa. Quando os portugueses chegaram no local que se tornaria o Brasil futuramente, os índios, ao invés de atacarem, recepcionaram os desbravadores com uma dança. Ali nós temos uma dança indígena, né, gente? Que é uma dança muito bonita, por sinal. Mais uma curiosidade. A viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil demorou mais de um mês. Ele saiu de Lisboa ao meio-dia, em 9 de março de 1500, com 1.500 pessoas acomodadas em 10 navios de grande porte e 3 caravelas. Eram bem grandes, hein, esses navios. Ali nós temos a figura que dá para observar. Uma dessas embarcações, com 150 homens, desapareceu no fim daquele mês e nunca mais foi encontrado. 150 pessoas ali no caso, 150 homens, morreram com esse desaparecimento. Duas nações indígenas ocupavam o litoral baiano quando os portugueses chegaram ao Brasil: os Tupinanquis e os Tupinambás. Enquanto os Tupiniquins apoiavam os portugueses durante a colonização, os Tupinambás davam apoio aos franceses, que tentaram tomar o território algumas vezes. Eles queriam pegar a terra para eles. Aqui tem a foto dos Tupiniquins, né? Muito bonita, por sinal, essa foto, né? Mais de 1000 línguas eram faladas no Brasil antes do descobrimento. Hoje, apenas 180 ainda sobrevivem, e apenas 11 são faladas, por mais de 5.000 pessoas. A primeira missa foi realizada no Brasil no dia 26 de abril de 1500. Aqui nós temos a figura da primeira missa, né, gente? Aqui uma outra curiosidade. A primeira capital do Brasil foi a cidade de Salvador. Salvador, Bahia, né? Bahia de Todos os Santos. Essa imagem é riquíssima, é lindo esse lugar. Posteriormente, passou a ser o Rio de Janeiro. Olha o Cristo Redentor. Só no século XX, a capital se tornou a cidade de Brasília.
aqui, né? Cidade de Brasília. Mais uma curiosidade. O navegador português Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, nomeou as terras por ele descobertas, inicialmente como terra de Vera Cruz. Então, inicialmente, ela se chamou Vera Cruz. Em grande parte, devido à cruz da Ordem de Cristo, que as caravelas capitaneadas por Cabral ostentavam em suas velas. Aqui nós temos o símbolo, né, o brasão aí. Outra curiosidade, os nativos, chamados de índios pelos portugueses, denominavam aquela terra como Pindorama, que em tupi significa terra das palmeiras. A palmeira, né, tradicional, ela é bem tradicional brasileira. Sabe onde fica e qual é a primeira rua do Brasil? Localizada em Salvador, a Rua Chile, que no passado chamava-se Rua Direita dos Mercadores. Foi criada em 1549 por Tomé de Souza, com 400 metros de comprimento e 466 anos. A via está sendo revitalizada e será transformada em complexo turístico. Será para passeios, né? Localizada em Salvador, a Rua Chile, que no passado chamava-se Rua Direita dos Mercadores, foi criada em 1549 por Tomé de Souza. Com 400 metros de comprimento e 466 anos, a via está sendo revitalizada e será transformada num complexo turístico. Aqui nós temos a foto da Rua Chile, né, que fica em Salvador, na Bahia. A carta que o escrivão Pero Vaz de Caminha escreveu em 1500 aos lusitanos, Dom Manuel I. Aqui nós temos a carta, uma parte da carta que ele escreveu. Em forma de diário, é considerado o primeiro documento escrito da história do Brasil e o primeiro texto literário redigido na América Portuguesa. Aqui nós temos a foto, né, de Pero Vaz Caminha. Aqui a carta redigida por ele. Agora, nós vamos dar sequência com a aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar números pares e ímpares. Par ou ímpar? Já brincou de par ou ímpar e ficou uma dúvida se o número que formou era par ou ímpar? Todos nós, né, gente? Carlos e João resolveram jogar videogame, mas deveriam decidir quem começaria. João falou para decidirem na disputa do par ou ímpar, e Carlos aceitou. João indicou com a mão 2 dedos e Carlos 3 dedos. Como Carlos pediu ímpar, ele ganhou a brincadeira e começou o jogo no videogame. Que 5 é um número ímpar. A brincadeira do par ou ímpar é muito utilizada para decidir o primeiro a iniciar uma brincadeira ou no caso de desempates. Os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são chamados de ímpares. Vamos lá mais uma vez para fixar bem? Os números ímpares são terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Todo número ímpar, quando dividido por 2, deixa resto igual a 1. Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de pares. Vamos fixar bem.
Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são os números chamados de pares. Os números pares, quando dividido por 2, deixam resto 0. Aqui nós temos todos os números de 0 a 9, são os números pares e ímpares ali, né? Se temos de 0 a 9, nós temos pares e ímpares. Agora nós vamos desenvolver algumas atividades. Vamos lá? Digam se os números abaixo são pares ou ímpares, seguindo o exemplo. 8, par. 3, ímpar. Lembrando, os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são chamados de números ímpares. Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de números pares. 32, nós temos um número par. 63, nós temos um número ímpar. Agora eu coloquei ali o número 15. Vamos pensar um pouquinho? Vou dar um tempinho a vocês. Pode estar anotando. Depois eu vou colocar o número 17. 15 é um número ímpar. O 17, terminado em 7, é um número ímpar. Muito bem. Na sequência, eu coloquei ali o número 26. Coloquei o 81, o 102, o 105, o 55, o 33. Vamos preencher? 26. Lembrando, terminado em 6 é um número par. E o 81, que é terminado em 1? Ímpar. O 102 é um número par. Muito bem. 105, lembrando, terminado em 5, é um número ímpar. E o 55 é um número ímpar. O 33, um número ímpar. Vamos anotando para recordar. Vou colocar o 38, o 99, o 78, o 87, o 51 e o 45. Vou dar um tempinho para vocês pensar. Pode estar anotando. 38 é um número par, muito bem. 99, terminado em 9, ímpar. 78 é um número par. Lembrando novamente que os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 chamamos de par. E os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são os números ímpares. O 87 é um número ímpar. O 51 é um número ímpar. E o 45 é um número ímpar. Muito bem. 2. Responda. Qual é o maior número par menor que 50? Vamos pensar um pouquinho? Vamos para a resposta? 48. Muito bem. B. Quais são os números ímpares entre 11 e 17? Vamos pensar um pouquinho? Vou dar um tempinho. Quais são os números ímpares entre 11 e 17? Vamos lá? 13 e 15. Muito bem. Qual é o maior número par de 2 algarismos? Qual é o maior número par de 2 algarismos? Vamos pensar bem? Qual é o maior número par de 2 algarismos, de 2 números? 98, muito bem. D. Qual é o menor número ímpar de 2 algarismos? Ímpar, eu quero o menor número ímpar, com 2 números, 2 algarismos.
Ali não vai aparecer, mas é o número 99. E quais são os números pares entre 34 e 42? Vamos pensar um pouquinho. – 36, 38 e 40. Vamos anotando aí. 3. Observe o desenho e responda. A. Quantos lápis há na imagem acima? Nessa imagem aí, ó, são lápis coloridos. Quantos lápis há na imagem acima? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem contar. (18 lápis, muito bem. Esse número é par ou ímpar? Vamos pensar um pouquinho. É par. Espera aí, corri um pouquinho. Par. Notaram? Agora nós vamos para os algarismos romanos, né? Aqui nós temos a figura, o símbolo. Esse representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. O L representa o 50, o C representa 100 e o M é representado pelo, o 1000 é representado pelo M. Os algarismos romanos são indicações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos e página de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre outros. Nós utilizamos também bastante os algarismos romanos. Aqui nós temos um relógio, simbolizado aí pelo número romano. Os números romanos foram durante muito tempo a principal forma de representação numérica na Europa. Eram representados a partir de letras do próprio alfabeto dos romanos. Esse sistema numérico associava uma letra a uma quantidade fixa, de acordo com a tabela a seguir. Essa é aquela tabela que eu falei para vocês. Esse símbolo vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D 500 e o M 1000. Essa é a tabela que nós vamos usar. Regra dos números romanos. Os números romanos são escritos utilizando-se 7 letras do nosso alfabeto. Cada uma delas representa uma quantidade, ou seja, podemos associar essas letras com os números indo-arábicos. Olha lá. Nós temos na tabela do lado de lá o número romano, né? O 1 que representa o 1, que é o nosso, né? Número arábico. O V, que é o 5. O X, que é o 10. O L, 50. O C, 100. O D, 500. E o M, que equivale a 1000. Regra 1. Vamos prestar bastante atenção que nessa regra vai ter repetições aí, o que pode se repetir 3 vezes e o que não pode, tá? As letras I, X e C e M podem ser repetidas, no máximo 3 vezes consecutivas, com essa regra e a tabela anterior. Ou seja, se eu quiser escrever o número 3, eu vou repetir o I 3 vezes. Se eu quiser escrever o 30, o X 3 vezes e assim por diante. Mas todos podem repetir? Não. Vamos lá que eu vou explicar. Como podemos escrever alguns números romanos? Aqui nós temos o 1, o 2, que é repetido 2 vezes, e o 3. Eu posso repetir mais de 3 vezes? Não, não posso. O X, que vale 10, para escrever o 20 eu vou utilizar 2x. E para escrever o 30, 3x. Posso repetir mais de 3 vezes? Não. É regra. Para escrever o 100, o C.
Para escrever o 200, 2 Cs. Para escrever o 300, 3 Cs. Pode escrever 4 vezes? Não, não posso. O M que equivale a 1000. Para escrever 2000, 2 Ms. Para escrever 3000, 3 Ms. Regra 2. As letras I, X e C podem ser escritas na frente ou atrás de outras. Quando forem escritas na frente, devemos somar os valores delas. Agora, caso forem escritas atrás de outras, devemos subtrair, ou seja, tirar o valor delas. Veja que cada letra está na frente de outra letra e que, portanto, devemos somar os valores. Ali nós temos um V que vale 5 e 2 tracinhos que equivale a 2. 5 mais 2, 7. Temos o 10 mais 3. Então, nós temos 13. Aí nós temos o C que vale 100 mais 3x que vale 30. Nós temos 130. Nós temos 2 M's que vale 2000 mais 2 C's que valem 200. Nós temos o número 2 e 200. E ali nós temos o D que vale 500 mais 3, 503. Até aí tudo bem? Agora cada letra está atrás de outra letra e que, portanto, devemos subtrair, ou seja, nós vamos tirar. Quando nós vamos tirar, nós vamos colocar um número na frente. Se eu colocar o 1 na frente do V, que vale 5, 5 menos 1, 4. Se eu colocar o 1 na frente, o I na frente do X, que vale 10, 10 menos 1, 9. Se eu colocar o X, vale 10. O L vale 50, 50 menos 10, 40. Se eu colocar o C, que vale 100, na frente do D, 500 menos 100, 400. Se eu colocar o C, que vale 100, na frente do M, que vale 1000, 1000 menos 100, 900. Aqui nós vamos estar fazendo a subtração, nós vamos estar tirando. Atividades. O sistema de numeração romano é representado por letras, que são aquelas que eu apresentei anteriormente. 1. No Brasil, a independência e a república foram proclamadas no século XIX. Qual o número que representa esse século? 2. Em algarismo romano, a soma de 10 mais 10 vale 2x, 20. 3. O número 7 corresponde em algarismo romano a o V com 2 is. 7. 4. Quando o ponteiro pequeno, que é da hora do relógio, está apontando para 7 e o ponteiro grande, que é de minutos, apontando para 5, qual é o horário certo? 12 horas e 25 minutos. Muito bem. 5. Vamos somar utilizando algarismos romanos. Opa! Ali nós temos 3 mais o V, né? Que vai dar ali o 8. Depois nós temos X, que vale 10, mais V, que nós vamos ter o 15. E depois nós vamos ter o V, que vale 5, mais 2, que nós vamos ter o 7. 6. Vamos subtrair utilizando algarismos romanos. Nós temos o 10, que é o X, menos o V, que é o 5. Nós temos o resultado V, que equivale a 5. Nós temos o 10 menos o I, que nós vamos ter ali para identificar, colocou na frente, que vai dar um 9. 10 menos 1, 9. E nós temos o 10 menos o símbolo V com 2, que são 7, nós vamos ter o 3. Escreva os números decimais em algarismos romanos. O A, 17, que vai ser o X, o V e 2 Is. O B, 10, que é igual a X. O C, que é 50, que é o L. O D, que é o 100, que é o C. E o E, 25, 2x e 1v. Passe para algarismos romanos.
Ali a letra A, nós temos o número 20, eu vou utilizar 2x. Letra B, 35, eu vou utilizar 3x, 30 mais um V, 5. Temos também o 15, que é o x com o V. Temos o 30, que são 3x, posso repetir até 3 vezes. E nós temos o 18, que é o x, que vale 10, o V, que vale 5, e o 3 tracinhos, que vale 3, que dá os 18. Temos o número 4, ali nós vamos ter uma subtração, né? Nós vamos colocar o I na frente do V, que vai ficar 5 menos 1, 4. Espero que tenha gostado. Até a próxima aula.